Capítulo 6 Matando na Noite, Mundo Ilusório. Aquele lugar era apenas uma ilusão, e o Wilk estava ciente disso desde o começo. É uma técnica usada por demônios de alto nível. Feitiços de ilusão que lhe mostrariam memórias reprimidas e indesejadas do seu passado ou futuro para esmagar seu espírito. Para quebrá-lo, seria necessária uma vontade indomável. Não importava se suas estatísticas de inteligência ou espírito eram altas. Você só poderia superá-las com uma forte crença em si mesmo. Quando Wilk emergiu casualmente do mundo ilusório, Adakar falou com ele. Excelente, alguém com uma vontade forte. Embora tecnicamente existam mais alguns testes, podemos ir em frente e pulá-los. Embora tenha sido apenas uma avaliação breve, Adakar conseguiu julgar com confiança suas qualificações devido à sua vasta experiência em conhecer muitas pessoas ao longo dos anos. Ele é tão parecido com aquele cara. Era uma vez um homem que reinou sobre toda a espécie de dragão. Carlos. Ele reuniu todos os tokens que estavam escondidos no local histórico de Deus e, como resultado, obteve a classe oculta, Senhor Dragão. Embora mais tarde ele tenha morrido de forma patética devido a uma traição, sua herança permaneceu. Talvez esse humano consiga atingir o nível dele. Tenho uma tarefa para você: se você tiver sucesso, poderá ganhar o controle sobre toda a raça dos dragões. O que é? Colete as 9 fichas de dragão e liberte-nos das restrições impostas a nós pelos deuses. O Wilk parou um momento para pensar, surpreso com essa reviravolta inesperada. Controle sobre os dragões. O Wilk certamente tinha ouvido falar sobre a classe especial, Senhor Dragão, mas nunca havia encontrado ninguém que a tivesse obtido. Ivanov só conseguiu domar um dragão vermelho. Esta é uma oportunidade incrível. Se todos os dragões se tornassem seus subordinados, sua ascensão ao trono divino seria mais rápida do que a de qualquer outro. Ainda assim, também poderia ser problemático. Ele não tinha informações antecipadas sobre onde encontrar os 9 tokens ou quanto tempo isso poderia levar. Isso foi um grande inconveniente para o Wilk, que estava constantemente em uma corrida contra o tempo. Bem, vamos descobrir à medida que avançamos. O lado positivo era simplesmente atraente demais para ignorar, então ele teve que aceitar o desafio. Foi essa mentalidade que lhe permitiu alcançar tudo o que tinha. Aceito. Um texto branco apareceu em sua mente após sua resposta. Título adquirido: Explorador Lendário. Aumento de 20% na taxa de queda de itens de monstros. Aumento de 20% na percepção e velocidade dentro de um sítio histórico. Não era um título que ele achava que poderia ser adquirido nesta floresta. Normalmente você poderia obter títulos como Goblin Slayer, Human Hunter ou Novice Explorer. Também, pegue isso. Adakar pegou um ovo do ninho atrás dele e ofereceu ao Wilk. Foi a recompensa por passar no teste. Há mais ovos? O resto é para futuros aventureiros. Embora eu esteja inclinado a dar tudo a você, tenho o dever de seguir as instruções do Criador. O Wilk ficou bem irritado com o pensamento disso. Dessa forma, Ivanov ainda poderia subir até aqui e obter um ovo. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Não era como se ele pudesse derrotar o dragão de ouro diante dele, nem estava disposto a ficar ali e esperar Ivanov aparecer. O Wilk colocou o ovo de dragão na bolsa do sábio e se virou enquanto saía da caverna. Eu irei na frente primeiro. Ele domaria seu próprio dragão antes mesmo de Ivanov e destruiria seu território. Embora não tenha ocorrido como o esperado, já que ele não conseguiu impedir Ivanov de obter seu dragão, ainda assim foi um encontro afortunado, e ele sentiu que havia lucrado. Uma lua crescente pairava no céu noturno. O acampamento base estava tão silencioso quanto um rato morto. Além do crepitar da lareira no centro, não havia nenhum outro movimento. Exatamente como eu esperava. Jang Taeseok assentiu para si mesmo enquanto examinava a situação atrás de um arbusto. Ele havia encontrado esse local no início da tarde, quando o ataque do monstro já estava em andamento. Havia um cara que lutava bem. Ainda assim, exceto por ele, o resto não era nada especial. O ataque dos grandes vermes vermelhos fez com que a maioria deles ficasse paralisada de medo, nem mesmo participando da batalha e apenas observando da retaguarda. Será moleza esmagar esses jogadores fracos. Jang Taeseok tinha sua própria história única sobre como se tornou um andarilho. Na primeira noite em que foram transportados para cá, houve uma disputa no acampamento, e isso levou alguém a apagar a fogueira central.
Depois disso, foi impossível acendê-lo mais uma vez. Todos os suprimentos do acampamento, como tendas e utensílios de cozinha, desapareceram. Farei deste meu novo lar. Não havia nenhuma regra contra a mudança de acampamentos base. Eve já havia mencionado que não estava disposta a interferir em assuntos entre aventureiros e que não havia nenhuma penalidade para assassinato. Então ele bolou um plano. No meio da noite, ele deveria se mover e acabar com os aventureiros neste outro acampamento. Matar todas as mulheres seria um desperdício. Afinal, havia várias mulheres que seriam úteis como saídas para seus desejos sexuais. Ele ocuparia primeiro e depois lidaria com os detalhes. Jang Taeseok pensou consigo mesmo enquanto voltava à realidade e gesticulava para seu grupo. Preparem-se, vamos entrar. Seus subordinados seguiram Jang Taeseok nervosamente. Após verificar para ter certeza de que não havia nenhum batedor, eles arrombaram sua primeira tenda. Eles devem estar todos dormindo e não notaram nada. A fogueira garantiria que não houvesse ataques de monstros durante a noite, então era natural que o acampamento base baixasse a guarda. Jang Taeseok exibia um sorriso maligno enquanto olhava para dentro da tenda, mas sua expressão rapidamente mudou. O que? Onde estão todos? Não havia uma única alma à vista, quase como se soubessem de antemão. O mesmo se manteve verdadeiro enquanto examinavam as outras tendas. Eles todos deixaram o acampamento base? A fogueira ainda estava acesa, então não fazia sentido eles terem ido embora. Algo estava errado, pois ele sentiu um pressentimento sinistro se aproximando. Assim que ele estava prestes a dar ordens ao seu grupo, um grito soou na noite. Ah! Surpreso, ele correu até a fonte do som, apenas para encontrar um de seus subordinados com uma flecha cravada no pescoço. Merda! Jang Taeseok xingou sem pensar. Eles nos pegaram. Não, eles sabiam desde o começo, mas como isso poderia ser? Era o único pensamento que passava pela cabeça de Jang Taeseok no momento. Ah! Outro grito soou, desta vez bem mais próximo. Em vez de correr em pânico, ele decidiu observar o ambiente. Não posso cair nos truques deles. Se ele não mantivesse a cabeça fria, a situação iria de mal a pior. Jang Taeseok finalmente levantou seu facão preto e com um olhar um tanto relutante, gritou. Juntem-se, vamos recuar por enquanto. As coisas não estavam saindo como planejado, então ele decidiu pegar seu grupo e escapar rapidamente do acampamento base. Mais gritos se seguiram enquanto eles seguiam em direção à floresta, mas ele simplesmente correu em linha reta, sem olhar para trás. Hulk! Hulk! Eles ofegaram, pois alguns membros do grupo não conseguiam acompanhar sua velocidade. Jang Taeseok finalmente levantou a mão, sinalizando para eles pararem. Ao ouvir o farfalhar das folhas próximas, um de seus subordinados, que empunhava um arco curto, disparou uma flecha naquela direção. Seguiu-se um silêncio completo, o que só aumentou a tensão. Ele pegou? Embora não tenha havido mais nenhum movimento, não era possível ter certeza a menos que se verificasse pessoalmente. Uma flecha apareceu no momento em que Jang Taeseok estava prestes a fazer um movimento. Chuva. Seu subordinado, que segurava o arco curto, cuspiu um pouco de sangue, e seu estômago foi perfurado por uma flecha que veio de trás. Tem que ser. A única maneira de alguém se movimentar livremente naquela escuridão era empunhando o facão preto, e só haveria uma pessoa assim por acampamento. Não tenho escolha a não ser sair. Ele teve que ir sozinho e lidar com essa ameaça antes que as baixas piorassem. Ele já sabia a posição aproximada do oponente devido ao voo da flecha, então, contanto que ele fosse cuidadoso com os ataques à distância, ele tinha boas chances de sair por cima. Chuva! Por favor! Os gritos vieram de seu próprio grupo enquanto ele os deixava para caçar essa ameaça sozinho. Jang Taeseok franziu a testa. Ele está nos eliminando um por um. Ele estava determinado a matar esse cara, enquanto continuava sua busca por Wilk. Mas desde que ele começou a procurar ativamente, uma quietude tomou conta da floresta. Onde você está? Ele olhou ao redor com muito cuidado, mas não encontrou nada. Ainda não consigo encontrar. E se? Jang Taeseok começou a suar frio. Não, não podia ser. Era impossível que uma única pessoa cuidasse de todo o seu grupo. Enquanto ele pensava no que deveria fazer, uma voz masculina soou atrás dele. E agora você está sozinho, Jang Taeseok. Aspas.
Ele se virou com um olhar pesado e viu Uyuki olhando para ele segurando um facão ensanguentado. Lamento não ter acabado com você naquela vez quando lutamos no vale. Naquela vez você liderou uma força de ataque especial e me deu um trabalho bem difícil. Você até foi em frente e colocou uma recompensa pela minha cabeça depois de sobreviver daquele mundo do diabo. O que? No final, você foi pego e cortado por um dos meus servos, mas eu sempre imaginei como seria matá-lo com minhas próprias mãos. Após terminar sua sentença, ele foi em frente e cortou os 2 braços de Jang Taeseok. Ele caiu de joelhos e gritou em agonia. Ah! O sangue jorrou enquanto uma dor insuportável o dominava. O facão se moveu tão rápido que ele nem percebeu. Simplesmente há muita diferença nas estatísticas. Uma lacuna incrível foi criada entre eles em um período de apenas 2 dias. Ele também havia treinado muito duro, mas tudo havia sido em vão. Jang Taeseok olhou para ele em completo desespero, enquanto a sombra da morte pairava sobre ele. Estou muito feliz que Shun Uyuki faça parte do nosso acampamento. Ma Guangpyo disse enquanto continuava a retirar as penas. Park Gun-woo assentiu ao lado dele. Ele é quieto, mas uma boa pessoa. Ele até nos fornece comida. Todos os sobreviventes estavam segurando uma asa de pássaro, que receberam de Woo Hyuk em troca de ajuda para arrancar todas as penas. Por que você não nos conta algo sobre você? Você não fala muito, mas todos estão curiosos sobre você, Shun Uyuki. O rosto de Uyuki ficou franzido em aborrecimento. Esse cara de novo, de novo. Ainda assim, olhando para os rostos daqueles ao redor, ele percebeu que ainda teria que se explicar. No mínimo, ele não queria que alguns rumores estranhos começassem a se espalhar. Na verdade, esta é a minha 2ª vez aqui, é por isso que sei mais do que vocês. Você poderia compartilhar alguma informação importante conosco? Como você pode ver depois do ataque de hoje à noite no acampamento, todos estão nervosos, e muitos ainda não se ajustaram à floresta estranha. Esse cara é sorrateiro. Depois de considerar cuidadosamente, o Uyuki finalmente respondeu. Se vocês me seguirem amanhã, eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Onde você planeja ir? O Lago Central. A expressão de muitos sobreviventes, incluindo a de Ma Guangpyo, imediatamente endureceu. A mera menção do nome trouxe algumas memórias ruins. É muito perigoso, por favor, reconsidere. A escolha é sua. Você pode garantir nossa segurança. A vida de cada um é sua. Um silêncio constrangedor se seguiu enquanto Uyuki apenas deixou escapar um sorriso amargo. Foi muito forte. Para aqueles que ignoravam os fatos, soaria como uma morte certa. Naturalmente ele tinha um plano, mas nem ele tinha certeza se eles seriam capazes de lidar com isso. Talvez um ou 2 deles decidam seguir. No passado, ainda havia alguns que tinham coragem e seriam úteis. Embora algumas coisas na linha do tempo tivessem mudado, isso não deveria ter afetado sua própria natureza. O Uyuki decidiu esperar um pouco mais. Eu vou. Foi Lee Jae-sung quem se levantou e quebrou o silêncio. Ele confiantemente encontrou o olhar de Uyuki, claramente tendo-se decidido. Tem mais alguém? Em resposta à sua pergunta, mais alguns se voluntariaram, totalizando 10. Entre eles, havia até um colegial e uma menina de 9 anos. Isso é um pouco surpreendente. Eles não poderiam ter sido muito impactantes no passado, já que ele não tinha memória deles. Talvez eles tenham morrido anteriormente durante esse mesmo ataque ou até mesmo ficado escondidos até o fim. Eu não vou impedi-los. Eles podem realmente se tornar subordinados úteis, a menos que fujam ao primeiro sinal de perigo. Ok, vou liderar essa quantidade de pessoas. Seria um fardo se houvesse muitos e amanhã seria um pouco incomum. Minhas estatísticas ainda estão muito baixas. Caçar em grupo pode funcionar se houver um bom líder. Isso poderia ajudá-lo a evitar certos perigos, mas ainda desafiar áreas de caça de alto nível. Eles estarão, na verdade, fazendo mais trabalho físico do que qualquer outra coisa. O Uyuki começou a assar seus espetos de pássaros com penas vermelhas no fogo, enquanto Jae-sung se aproximava dele e perguntava. Você pode me contar o que planejou? Não se esqueça da flauta. O que você está? O Uyuki assentiu de volta para ele, fazendo com que a expressão de Lee endurecesse. Não parece uma boa ideia. Eu serei o juiz disso. Ele não queria dar uma explicação aprofundada, pois isso só levantaria ainda mais perguntas.
Além disso, qualquer informação não seria útil para eles neste momento, de qualquer forma. Aspas. Ok. Há uma coisa que posso te dizer. O Will que falou com Lee Jae-sung, que parecia desapontado. Se você voltar amanhã, poderá lidar com seus próprios problemas. Seus olhares se encontraram quando Lee Jae-sung respondeu. Então estou ansioso por isso.